vez em quando sou levado a me abater. Parece que então eu vou perecer no mar, nada mais querer, simplesmente ir mais sem saber. Momentos maus, difíceis pra valer, a vida se esvai até tudo se misturar, tudo perder valor, nada mais fazer sentido para mim. Senhor nosso Pai, nós agradecemos por estarmos em Tua presença, agradecemos por mais um dia que vivemos, Senhor, nós agradecemos as bênçãos recebidas e humildemente queremos Te suplicar que Tu aceites nosso louvor, a nossa adoração, que possamos, Senhor, entender a Tua palavra, ouvir a Tua mensagem e procurar sempre Te servir. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A igreja está à par, que o nosso pastor se encontra afastado nesse mês de outubro. E aí nós temos que providenciar outros servos e servas do Senhor para trazer a palavra desta noite. Eu fui convidado para fazer a apresentação do pregador desta noite. E se trata do pastor André Paegre, da Igreja Batista de Casa Amarela. Ele é um pastor que assumiu o pastorado daquela igreja. Antes ele era pastor auxiliar. O seu pai era o pastor efetivo, mas com a aposentadoria do seu pai, ele assumiu aquela igreja
E algo que foi natural, tranquilo, porque a igreja já o conhecia a sua firmeza na fé, conhecia o seu compromisso com o Senhor, o seu amor ao Senhor. Então isso aconteceu de maneira muito tranquila, essa transição. E o pastor André Paegli também já é conhecido nosso, né? Porque há alguns anos ele foi conferencista na nossa igreja, num dos aniversários da nossa igreja, e no mês passado ele já trouxe uma bela mensagem, uma bela meditação para a nossa reflexão. Então, pastor, nós queremos, em nome da igreja, lhe agradecer muito por mais uma vez estar colaborando conosco. É um prazer recebê-lo e que o Senhor possa abençoá-lo nessa nova reflexão, né? Que o Senhor possa ser um instrumento nas mãos do Senhor. Amém. Sobre as águas turvas da vida que se tem, de cada curva o que espera a brisa que impulsiona só numa direção e pede qualquer outra intenção. Chego em cada curva, surpreso ao encontrar que nada existe para me esperar. O sol logo que esqueci de vir iluminar, e o medo toma cedo seu lugar. Vento que me vem de fora, força para retornar contra as águas que me levam ao sabor do seu vagar. Porto feliz e duro, me reserva um lugar. Cristo, a força que me leva, certamente vou chegar. Contra as águas que me levam ao sabor do seu rogar. Porto feliz, seguro, me reserva um lugar. Cristo, a força que me leva, certamente vou chegar. Minha cordial saudação a todos os queridos irmãos da IBAV, aí na bela cidade de Natal, no caloroso estado do Rio Grande do Norte. Um abraço fraterno no pastor Geandre e em toda a sua família. É uma alegria muito grande poder compartilhar nesse culto dominical um pouco da Escritura Sagrada com os irmãos. Eu gostaria de convidá-los, portanto, a que abrissem as suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 13. 1 Reis, capítulo 19, versos de 1 a 13. Diz assim o texto:
E o rei Acabe fez saber à rainha Jezabel tudo quanto o profeta Elias havia feito, e como Elias matara todos os profetas de Baal à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias. Mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e muito mais, se amanhã, a esta hora, Elias, eu não acabar com a tua vida como tu fizeste com os meus profetas. O que, ouvindo isso, Elias se levantou e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Elias, porém, continuou caminhando pelo deserto e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, Elias, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o teu caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali Elias entrou em uma caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei, e ainda assim buscam a minha vida para tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora, Elias, põe-te neste monte perante Deus. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, Deus não estava no vento. E depois do vento, um grande terremoto. Também Deus não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma mansa e delicada voz. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Meus queridos amigos, esse texto que nós lemos, ele acontece numa situação difícil para os filhos de Israel. O rei Acabe, juntamente com a sua esposa, a rainha Jezabel, introduziram no meio dos filhos de Israel o culto ao deus Baal. E Elias representou uma das oposições, se não a principal oposição a essa prática de Acabe e Jezabel. Elias sentia-se chamado por Deus para fazer oposição a essa atitude de Acabe e de Jezabel, que introduziu a idolatria no meio dos filhos de Israel. E no capítulo anterior, que nós não lemos, né, no capítulo 17, 18, há aquela história onde Elias derrota sozinho 400 profetas de Baal. Todos nós conhecemos essa história. E com certeza Elias, ao ter conseguido essa façanha, obviamente com a ajuda do Deus Todo-Poderoso, Elias, ao conseguir essa façanha, matar os 400 profetas de Baal, derrubar os altares que eram usados para o culto a Baal, Elias deve ter pensado assim: bem, agora eu consegui o meu intento, agora os filhos de Israel vão deixar a idolatria. Acabe e Jezabel irão se dobrar diante do verdadeiro Deus. Certamente Elias pensou isso após retumbante vitória contra os profetas de Baal. Mas o que é que acontece no capítulo 19? Ao invés de se intimidar, Jezabel ameaça Elias de volta e diz: Elias, pode fugir, viu?
porque se amanhã eu conseguir lhe alcançar, eu irei lhe matar. E naquele momento, meus irmãos, eu tenho a percepção que Elias foi tomado por um sentimento de fracasso. Isso porque Elias pensava que ao derrotar os profetas de Baal, Acabe e Jezabel iriam se curvar diante do Deus que eles abandonaram e que o culto a Javé seria restaurado. Mas isso não ocorreu. Ao invés de recuar, Jezabel e Acabe intensificaram a perseguição a Elias. Elias deve, portanto, ter sentido-se um fracassado. Após retumbante vitória, ainda assim, o povo continuava idólatra e os reis que conduziram o povo à idolatria estavam querendo matá-lo. Certamente é por isso, por esse sentimento de fracasso, que Elias, no texto que nós lemos, diz assim para Deus: já basta, Senhor, eu estou cansado, toma agora a minha vida, eu já não sou melhor do que os meus pais. Vejam como essa expressão, eu já não sou melhor que os meus pais, retrata o coração de um homem que sente-se fracassado, derrotado na vida, que não conseguiu alcançar os ideais que ele colocou para si. E quando ele fala também no texto, Senhor, eu quero a morte, me leva dessa vida, retrata esse sentimento de fracasso, essa dor tremenda de Elias. Meus queridos amigos e irmãos, não foram poucas as vezes que diante de mim pessoas disseram mais ou menos o seguinte: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, está tudo aparentemente bem com a minha pessoa. Eu tenho uma bela casa, tenho uma família adorável, tenho um bom trabalho, as minhas finanças estão em ordem, sou membro de uma igreja maravilhosa que me acolhe tão bem. Tudo está aparentemente em ordem na minha vida, pastor. Parece que eu consegui todos os meus objetivos, eu não tenho motivo para me sentir fracassado, mas eu não sei o que está acontecendo, que eu estou profundamente desanimado. Eu sinto uma dor profunda na minha vida. No caso de Elias, essa dor profunda foi aquele sentimento de fracasso de quem não conseguiu fazer com que os filhos de Israel abandonassem a Baal e se voltassem para o Deus verdadeiro. Talvez no caso do amigo que me escuta, essa dor profunda, esse sentimento do coração machucado, pode não ter causa aparente nenhuma. Isso acontece na nossa vida. Está tudo em ordem, mas inexplicavelmente nós estamos profundamente desanimados. Alguns tomados por uma letargia, não conseguem se levantar e enfrentar a vida. Outros estão profundamente desanimados porque sentem-se de fato fracassados, não cumpriram talvez o papel social que se esperava deles. Outros, querendo um mundo ideal, idealizam muito a vida, sentem-se como pais fracassados porque os filhos não seguiram o papel que eles, como pai, sonhavam. Outros sentem uma culpa tremenda na vida porque coisas negativas lhe aconteceram e ficam procurando respostas. Onde é que eu errei? Por que é que isso aconteceu na minha vida? E sempre a gente pensa que não acontece na vida do outro. Mas não é assim, meus amados. A vida é difícil. E assim como Elias foi tomado por um profundo desânimo, de a ponto de dizer assim: Senhor, me leva dessa vida. Eu já não sou melhor do que os meus pais. Isso acontece na caminhada da minha vida e na caminhada da sua vida. Como diz o meu pai, o pastor Ademar, a vida é assim. Sabe qual é um grande problema que às vezes piora essa situação? É que nós queremos enquadrar a nossa vida e a complexidade da vida dentro de um sistema doutrinário. Não importa se doutrinário do ponto de vista religioso ou doutrinário do ponto de vista filosófico ou do ponto de vista político, a gente tem uma doutrina, tem uma percepção do mundo, tem um mapa mental e nós queremos enquadrar a nossa vida nas nossas doutrinas, no nosso sistema de pensamento. Nós achamos que a nossa vida, ela cabe bonitinho na nossa doutrina, mas a vida é complexa.
A vida, ela não se deixa enquadrar em nenhum pacote doutrinário. Não existe, meus irmãos, nenhum sistema de ideias que consiga englobar a vida e a sua complexidade. E nós que somos seres religiosos, que participamos de uma comunidade de fé, em particular de uma comunidade batista, evangélica, nós somos tentados a querer explicar tudo na nossa vida a partir das nossas doutrinas batistas. Nós achamos que cada acontecimento da nossa vida está mapeado na nossa doutrina e tudo tem uma explicação. E, amados, a vida é muito complexa, muito vasta e nós não conseguiremos explicar tudo. E, às vezes, na tentativa de explicar esse desânimo, essa depressão, esse desalento que nos vem como veio a Elias, nós nos machucamos mais. Eu fico lembrando, por exemplo, o caso de Jó. O que é que mais machucou Jó no seu sofrimento? Foi aquele período quando ele buscava uma resposta, quando ele buscava enquadrar o seu sofrimento na teologia dele. Lembram como os amigos de Jó produziram mais dor em Jó do que o ajudaram? Eu penso que nessas horas, quando o desalento chega, quando o desânimo chega, assim como chegou em Elias, é mais sábio nós reconhecermos a vida, ela é assim. E muitas vezes isso nos acontece. Mas em segundo lugar, amados, a partir do versículo 5, Deus entra na história de Elias. E Deus não entra nessa história, na história de Elias, para fazer pouco caso da dor de Elias. Se o irmão voltar à sua Bíblia, o irmão vai perceber que Elias estava deitado embaixo de uma árvore. Estava dormindo. Aí vem um anjo do Senhor, veja na sua Bíblia, e toca Elias a primeira vez. E quando toca Elias, traz comida e água. Elias come, bebe da água, mas volta a dormir. Ele volta a dormir. Mas aí o anjo insiste. E numa segunda vez, o anjo volta, toca em Elias e diz: Elias, coma da comida, beba da água, porque a caminhada é longa. O anjo ainda fala: o caminho que você vai ter que trilhar, Elias, é um longo caminho. Isso já foi a segunda vez. Elias se levanta, come o pão, bebe da água, sai a caminhar com a advertência do anjo: olha, o caminho é longo. Elias põe-se a caminhar 40 dias. E ao acabar a caminhada, Elias entra numa caverna. Ou seja, Elias insiste em fugir dos desafios da vida. Ele está dormindo, o anjo acorda a primeira vez, aí Elias volta a dormir. O anjo acorda a segunda vez, aí Elias come, bebe da água, caminha, mas quando dá uma brechinha, entra numa caverna. Aí o que é que acontece? Há uma voz de Deus que diz: Elias, vem para fora. Todo esse roteiro que eu acabei de traçar, existem dois movimentos. Não sei se o irmão percebeu. Primeiro é o movimento de Elias. Elias, o tempo todo fugindo do enfrentamento da vida. Dorme a primeira vez, dorme a segunda vez, esconde-se na caverna. Mas há um segundo movimento, que é o movimento de Deus. Deus faz o movimento aqui. Deus mobiliza todos os recursos possíveis para animar Elias, para que ele volte a caminhar e a enfrentar a vida. Uma lição espiritual que nós tiramos aqui, amados, é que Deus tem todo o interesse, o irmão escutou? Deus tem todo o interesse em lhe reanimar para voltar a enfrentar a vida. E para tanto, Deus utilizará todos os recursos e instrumentos que forem necessários. Ele aqui no texto usou o anjo 2 vezes e numa terceira vez ele próprio falou. Não usou apenas o anjo, usou também a água e a comida para alimentar Elias. Ou seja, Deus mobiliza todos os recursos. Deus tem interesse em mobilizar tudo aquilo que é possível para reanimar aquele que está com medo, desanimado em enfrentar a vida. Mas é interessante que não há uma ilusão. Deus não ilude Elias. O que é que o anjo diz a Elias? Levanta, Elias, volta a caminhar, mas lembre-se,
o caminho é longo. O caminho é longo. E ainda quando Elias entra na caverna, a voz de Deus diz: Elias, sai da caverna. A lição que nós tiramos, amados, é que Deus não é um rival do ser humano. Deus não é nosso rival. Eu vou usar aqui uma figura de Jesus Cristo, que é a maior revelação de Deus para o ser humano. Jesus fala que Deus é um pai do tipo do pai do filho pródigo, que quer nos reanimar a enfrentar a caminhada da vida. Mesmo que como filho pródigo nós tenhamos cometido muitos erros, muitos pecados, mas o interesse maior de Deus é nos reanimar para enfrentar a vida. Muitos, quando estão passando por um momento desse, de desânimo como Elias, são assaltados por pensamentos do tipo: eita, Deus agora me colocou contra a parede, Deus agora vai me espremer até eu não aguentar mais. Eu não quero nem falar com Deus, isso deve ser um castigo de Deus, ele está muito chateado comigo, ele está com muita raiva de tudo que eu fiz. Eu fui tal qual o filho pródigo, eu me afastei dele, eu agora não tenho a menor cara de pau, não é? Me desculpem o termo informal, de voltar e olhar no rosto de Deus. Muitos são assaltados por esse pensamento. Ficam vasculhando a vida, onde eu errei, onde eu pequei. E hoje em dia até os antepassados são vasculhados, né? Será que foi um pecado do meu avô, do meu bisavô? E tudo isso vai oprimindo quem já está desanimado. O Deus da experiência de Elias, ele é um Deus que, ao contrário disso, não é rival. Ele não quer esmagar quem já está esmagado pela dor e pelo desânimo. Ao contrário, é um Deus que tem todo o interesse e mobiliza todos os recursos possíveis para animar aquele que está desanimado, para levantar aquele que está com medo de enfrentar a vida. Portanto, abra os olhos, abra o coração para enxergar e perceber os instrumentos que Deus coloca para ajudar a você a se reanimar na caminhada. Pode ser um amigo, um familiar, a igreja, às vezes é uma oração, às vezes é uma mensagem, é uma música que você escuta, às vezes é você sozinho. Sabe aquele momento que você está só e aí a ficha caiu? É uma iluminação que vem de Deus. Enfim, fique com os olhos abertos com aquele pensamento: Deus quer me animar. Deus está colocando instrumentos para me reanimar, assim como reanimou a Elias. Eu vou estar com os olhos abertos, atento para perceber os instrumentos que Deus usa para me reanimar. Não se esqueça, Deus mobiliza todos os recursos para lhe reanimar e colocá-lo novamente na caminhada da vida. Esse é o interesse de Deus. Mas em terceiro e último lugar, amados, Deus não só reanima Elias, mas Deus não julga a dor de Elias. Todos nós sabemos, julgar faz parte da natureza humana. Todos nós, sem exceção, julgamos as outras pessoas. Quem está me ouvindo agora que pode dizer em sã consciência que nunca julgou e condenou ninguém no tribunal da sua mente, no tribunal do seu coração? Todos nós já fizemos isso, e isso é uma marca triste da natureza humana. Nós julgamos os outros. Jó teve a sua dor julgada pelos seus amigos. Seus amigos disseram: Jó, você pecou, por isso que você está sofrendo. E nós muitas vezes julgamos quem sofre, quem está deprimido, quem está desanimado, trancado dentro de casa, quem está triste a ponto de não conseguir mais caminhar na vida. Nós julgamos. Nós dizemos às vezes: quem mandou? Olha aí, está colhendo o que plantou. Às vezes nós falamos: deve ter um pecado oculto. E aqui, abrindo parênteses, eu não conheço quem não tenha nenhum pecado oculto, né? Todos nós guardamos coisas dentro de nós que nós não gostaríamos e que só nós sabemos. Então, fecha parênteses. Mas nós falamos: deve ter um pecado oculto. Às vezes nós dizemos: ih, rapaz, esse cara está assim, ele não anda lendo a Bíblia como devia. Por isso que ele está assim. Quem mandou? Vai ler a Bíblia. Ou às vezes nós falamos: está desanimado, né? Deprimido. Quem mandou faltar à igreja?
anda faltando muito aos cultos dominicais. Esses tipos de julgamento, ao invés de ajudar, eles só quebram mais aquele que está machucado. Só servem para esmagar mais aquele que está doído. No texto que nós lemos, nós aprendemos que Deus não julga a dor de Elias. Deus não julga a dor de Elias. Veja bem, no texto que nós lemos, disse que a certo momento houve uma forte ventania, uma tempestade. E o texto diz, Deus não estava na tempestade. Depois, há um fogo, um forte fogo. E o texto diz, Deus não estava no fogo. E depois há um tremendo terremoto. E o que é que o texto nos diz? Deus não está no terremoto. Na Bíblia Sagrada, terremoto, fogo e tempestade são figuras utilizadas, meus irmãos, para falar do juízo de Deus. O juízo de Deus, na Bíblia, é simbolizado pelo terremoto, por uma forte tempestade e principalmente pelo fogo. É o juízo, é o julgamento de Deus. É interessante que Deus não estava em nenhum dos três, mas Deus estava na brisa suave. Outras traduções falam, na voz mansa e delicada. O que é que esse trecho quer nos ensinar? Que Deus não julgou a dor de Elias. Deus não ficou julgando aquela dor, não desmereceu a dor de Elias, porque ele não estava nem na tempestade, nem no fogo, nem no terremoto, que eram figuras do juízo de Deus, mas ele estava na brisa, na voz mansa e delicada, que acolhe aquele que já está machucado e quer reanimá-lo e levantá-lo para voltar a caminhar da vida. Eu falei há poucos minutos da imagem que Jesus usa de Deus, o pai do filho pródigo. É muito interessante que naquela parábola, o filho pródigo, quando volta, ele ensaia todo o discurso. Qual é o discurso do filho pródigo? Vou voltar até o meu pai, vou dizer que pequei diante dos céus, diante dele, e vou dizer assim, ó, eu agora quero ser um empregado seu, faz um quartinho para mim lá no fundo da casa, não precisa me tratar mais como filho, porque eu errei muito, eu mereço o seu castigo. O filho ficou implorando, ele queria que o pai praticamente o perdoasse pela metade. O filho já estava feliz. Mas qual foi a surpresa do filho? Que quando o pai o viu, correu na direção dele, abraçou, beijou o filho no pescoço e disse o seguinte ao filho, olha, você agora vai ser tratado como meu filho novamente. E o filho querendo, não pai, eu não quero isso. E o pai, cala a boca, não, você agora é meu filho, de novo, vamos fazer uma festa, você merece, eu vou lhe reanimar, esquece o passado, está perdoado, vamos recomeçar a vida em novos moldes. É exatamente essa figura que Jesus mostra de Deus, um Deus que acolhe aquele que está caído e não julga a dor dele, mas o levanta, o coloca no caminho para que ele possa viver nos moldes do Evangelho. Eu fico imaginando Elias julgado pela sua dor. Ele já se sentia muito fracassado pela não conversão de Israel. Imagina se Deus chegasse ainda e dissesse, está vendo, Elias? Você não agiu corretamente, Israel ainda não se converteu. Veja como Elias seria esmagado de uma vez por todas. Mas Deus não julgou a dor de Elias. Quantas vezes nós julgamos as dores dos outros? Deus não julga e não desmerece a dor do ser humano. Deus não julga as pessoas que estão machucadas, pois julgá-las já seria um terremoto que iria desestruturar de vez a situação e a dor difícil que elas estão enfrentando. Deus está na brisa suave. Então lembre-se, Deus tem todo o interesse em lhe reanimar. Deus não quer julgar a sua dor. O que passou, passou. Deus quer lhe levantar com a voz mansa e suave e recolocá-lo de novo na caminhada da vida. Concluindo, meus irmãos, eu diria o seguinte: o desânimo de Elias talvez tenha sido um aviso da sua alma.
Sim, um aviso da sua alma dizendo o seguinte: Elias, você não é o Todo-Poderoso, capaz de controlar todas as coisas. Às vezes, eu e você nos sentimos assim, o Todo-Poderoso. Nós muitas vezes nos sentimos capazes de controlar todas as coisas. Quantas vezes eu e você somos assaltados pelaquela ilusão que nós teremos e temos condições de controlar a vida e toda a sua complexidade. Nós não temos. Quando nós caímos nessa ilusão, a tendência é ficar desanimados, deprimidos como Elias. Só Deus sabe todas as coisas. Deus é que é o Senhor do universo e não nós. A vida é assim, às vezes nos machuca. Nós temos que aceitar isso. E principalmente saber que nessa hora, quando a vida nos machuca e nos fere, o nosso Deus é um Deus que mobiliza todos os recursos para nos animar, que não julga a nossa dor e nem desmerece a nossa dor. A minha palavra final é dizer o seguinte a você, meu amigo: Deus tem todo o interesse em lhe reanimar. Deus é solidário com a sua dor e ele tem todo o interesse em levantá-lo, colocá-lo de novo na caminhada da vida, com coragem, enfrentando a vida. O caminho é longo, mas com coragem, livre do desânimo que paralisa. Esse é o interesse de Deus. Deus não julga e nem desmerece a sua dor. Ele não está no terremoto, nem na tempestade e nem no fogo. Ele está na brisa suave, querendo levantá-lo e reanimá-lo. Deus quer lhe reanimar. Que Deus lhe abençoe. Amém. Acaso ia, não vou mais, vou pela fé na tua voz, que soará todos os dias, me tirando o medo, o teu amor na tua paz, conhece todos os meus segredos, a noite chegará ao fim e o dia vem, clareando. Corações e a luz trará um novo alvorecer sobre nós. Vai raiar o sol, vai raiar outra vez, irá aquecer corações e a luz trará um novo alvorecer sobre nós. Acaso ia, não pela fé na tua voz, palavra antiga, verbo guia-nos por teus caminhos, por teu amor na tua paz, conhece todos os meus segredos, a noite chegará ao fim e o dia vem clareando. Vai raiar o sol, vai raiar outra
Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez, mesmo virtualmente, podermos te cultuar, te louvar e te adorar, Senhor. Muito obrigado pela mensagem trazida pelo teu servo, pastor André. Ser com ele, com toda a sua família. Ser também com a Igreja Batista Viva, Senhor, para que possamos continuar animados, sempre buscando conforto em Tua Palavra, Senhor. Nos dá uma semana na Tua presença. Nós Te agradecemos todas essas coisas, no nome santo de Jesus, agora e sempre. Amém. Deus, o teu amor vai até os céus, a tua fidelidade para além das nuvens. Oh Deus, tu és a fonte da minha vida, por causa da tua luz, tenho a luz. Oh Deus, o teu amor vai até os céus, a tua fidelidade para além das nuvens. Oh Deus, tu és a fonte da minha vida, por causa da tua luz, tenho a luz. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho o coração